Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma palestra virtual do Centro Espírita Luzes do Caminho em Porto Alegre. Eu me chamo Vera e nós vamos hoje fazer algumas reflexões sobre um tema pré-estabelecido pela casa, que é as desigualdades das riquezas. Mas antes disso, eu vou convidá-los para que a gente possa fazer uma prece, tá? Fechar os nossos olhos, relaxar um pouco, tá? E pedir que a espiritualidade amiga nos envolva, que as nossas falas sejam importantes, que cheguem no coração de cada um, tá? E que o amor do nosso Pai também nos envolva, tá? Para que a gente possa esclarecer e ter sempre a esperança, né, de dias melhores nos nossos caminhos, que a espiritualidade amiga também nos acompanhe e nos assista. Então, que assim então seja, agradecendo, né? Então vamos lá. A reflexão então dessa palestra de hoje, né, nós vamos estar falando sobre as desigualdades das riquezas. Então nós trouxemos algumas ideias básicas, né, dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 16, ninguém pode servir a Deus e a Mamon. E também ideias básicas do Livro dos Espíritos, lá na terceira parte das leis morais. Então vamos lá. A desigualdade das riquezas, meus irmãos, ela é um problema da nossa sociedade, né? A gente está sempre em busca, né, em debate sobre esse assunto. E o que a doutrina espírita, então, tem a nos dizer já sobre esse pensamento, né? Em primeiro lugar, nós sempre precisamos lembrar de que nós somos seres viajores de várias e várias existências, que não é somente, né, na nossa vida atual em que a gente possa, né, resolver essas questões dessas desigualdades das riquezas, tá? E principalmente porque Deus é justiça, é lei de amor e de caridade, né? Então, com isso, vamos ver uma proposta que Kardec, através de uma pergunta aos espíritos superiores, Kardec pergunta? Kardec pergunta, por que não são todos igualmente ricos homens? E aí eles respondem, não são por uma razão muito simples, por não serem igualmente todos, meus irmãos, inteligentes, ativos, né, ágeis, laboriosos, para adquirir, né, bens, inteligência, e nem previdentes todos para conservar. Então, e também nesse ponto, né, a riqueza também, conforme a espiritualidade amiga fala, se fosse repartida igualmente por todos, né, daria uma parcela muito pequena e insuficiente, o que não ajudaria a sociedade e ao progresso, nosso progresso, né? Isso não ajudaria. Lá na outra questão, no Livro dos Espíritos, né, que é a questão 814, diz que Deus concede a riqueza ou a tarefa, né, a miséria, às suas criaturas para experimentá-las, né, de maneiras diferentes, em tempos diferentes. Então, a maioria das nossas provas, elas são escolhidas por nós mesmos. Então, nós vamos, né, passar por aquelas programações que nós fizemos lá no mundo espiritual, antes da nossa encarnação. Então, tanto a prova da riqueza, da pobreza, quanto a prova da riqueza, né, elas são difíceis para o homem, né? Mas assim, enquanto a miséria ela pode provocar revolta do homem, a riqueza ela incita difícil aos excessos pelos muitos bens, né?
O pobre, ele experimenta, né, com essa provação, a resignação. E o rico, pelo emprego que tem que dar aos bens, né, e o poder que ele tem muitas vezes, ele se incita a mais se apegar à matéria do que, né, as suas perfeições do seu lado espiritual. Tá? Então, meus irmãos, a maioria de nós ficamos transitando, né, entre a riqueza e a miséria nessas provações dos mundos na casa de nosso Pai, né, que faz parte de estágios, né, intermediários também, né, tendo em vista sempre o nosso progresso espiritual, né, o nosso progresso moral. Mas, meus irmãos, seja qual for, né, a nossa prova ou nossa expiação, né, com as nossas possibilidades assim, materiais, que a gente saiba usufruir, né, corretamente os nossos bens, né, que nos foram concedidos, né, e tendo a certeza que essas desigualdades, né, elas visam sempre ao nosso aprendizado, né, como nós já dissemos. Então, outra questão também, que é a questão 816 do Livro dos Espíritos, né, é perguntado que se a pessoa que está na prova da riqueza, né, ela tem maiores tentações, né, ela dispõe de mais meios para fazer o bem, né? E aí os amigos da espiritualidade nos respondem que deveria ser, né? Mas é justamente muitas vezes que a prova difícil é que não se consegue, né? Que torna então o homem ainda mais egoísta, né? Mais orgulhoso e sempre insaciável, né? Mas com certeza essa prova da riqueza, ela a qual nós experimentamos, né, esse lado moral, né, sempre para o nosso progresso, né? Então sempre todos nós vamos possuir, né, ou estar na pobreza ou na riqueza, para que a gente vá nos exercitando, fazendo um bom uso dela e aí desenvolvendo sempre o nosso lado moral, né, o nosso lado material, né? Até porque seria impossível, né, que todos possuam ao mesmo tempo, né? Porque se isso acontecesse, ninguém trabalharia, nós ficaríamos todos de maneira confortável e aí não teria o progresso, né? Que é justamente a nossa o caminhar da nossa sociedade, sempre o melhoramento do nosso planeta, o melhoramento dos nossos conhecimentos, né? Então é o nosso comprometimento com aquela prova e cada um vai de uma vez possuí-la, né? Então a pobreza para alguns que sofrem, né, de pobreza é uma prova de paciência, de resignação. E a riqueza é para quem está com essa prova, uma prova de muita caridade e de muita abnegação, né? Então vamos pensar que o homem, né, só possui uma propriedade, aquilo que é dado levar deste mundo, né? Tudo que nós podemos levar desse mundo é nossa propriedade. Então, se não levamos nem mesmo o nosso corpo, que é um empréstimo, né, da criação, um empréstimo de Deus para a nossa evolução, assim, meus irmãos, o tesouro da inteligência, os conhecimentos e as nossas qualidades morais, né, elas é que seguem conosco pela nossa eternidade, né? Então o que nós precisamos? Precisamos cultivar, né, essas nossas virtudes. Também, meus irmãos, a gente tem um ensinamento, né, que Jesus disse lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que é mais fácil
um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, né? Que só os pobres, então, em bens materiais, terão direito à felicidade, tá? Mas esse é um pensamento de uma maneira alegorizada, né? Porque Jesus sempre falava por parábolas. Então, esse ensinamento que Jesus trouxe, ele se refere aos bens adquiridos pela nossa alma, né? Que são os nossos tesouros, né? Então, assim, meus irmãos, existem ricos de dinheiro e tão ricos de usura que se fazem mais pobres que os mendigos famintos, né, da rua. E existem os ricos de tempo e tão ricos de preguiça que se fazem mais pobres que os escravizados às tarefas. E existem ricos de afeto e tão ricos de ciúme que se fazem mais pobres que os companheiros abandonados à solidão. Então, meus irmãos, Jesus nunca condenou a riqueza, a posse de bens materiais, sobretudo porque ela promove o progresso do nosso planeta. E Jesus está no leme desse planeta. Então, Jesus, o nosso mestre, falava do que, meus irmãos? Dos sentimentos, do orgulho, do egoísmo, da sensualidade e de tantos outros que se tornam ricos em imperfeições e vícios, né? Dos mais diferentes, como a avareza, como o ódio, o desejo de vingança e tantos outros, né? Era disso que Jesus estava falando. E Jesus falava que os pobres tinham reino, porque ele falava que os pobres em orgulho, pobres em egoísmo, ou seja, em tudo aquilo que excita os sentimentos, né, desequilibrados do ser humano. Né? Então, outra reflexão também que eu trago, que podemos fazer sobre o assunto, é uma maneira em que nós nos expressamos, né? Nós costumamos dizer, eu tenho, isso é meu, né? Então, nós acreditamos realmente que tudo que está ao nosso redor, as pessoas, os bens, são de nossa propriedade, né? Mas vamos refletir um pouco sobre isso. Se isso ou aquilo me pertence, isso significa que eu posso levar onde eu for, ok? Será que temos razão em pensar assim? Ao nascer, nós trazemos alguma coisa? E ao partir desse mundo, nós levamos alguma coisa? Então, meus irmãos, o tempo em que aqui permanecemos, nós podemos usufruir desses bens, né, de tudo aquilo que nós temos. Então, se nada nós levamos, podemos dizer que verdadeiramente nada temos, pois não podemos carregar conosco ao deixarmos o nosso corpo físico. Nem o corpo físico, né, nós levamos, né? Então vamos imaginar que nós fôssemos viajar para um outro país, lá é diferente o clima, né? E o nosso clima aqui, por exemplo, nós estamos no inverno, né, todos agasalhados, e nós vamos para um lugar quente, onde tem um clima quente. O que vai na nossa bagagem? O que nós vamos levar na nossa bagagem? Aquilo que for útil para aquele clima e o que nós vamos usar lá. Assim também, ao ingressarmos no mundo espiritual, nós só podemos levar o que vai ser útil para nós lá. Isso é que nós precisamos começar a refletir. Então, pensando na nossa vida futura, na sequência do nosso progresso de espírito, como espíritos, podemos nos perguntar, o que eu devo levar? Né? Então, meus irmãos, nada que seja material,
nada que se destine ao nosso uso no nosso corpo, mas sim o que se refere à nossa alma, ao nosso espírito, né? E o que se refere, meus irmãos, à nossa alma? Então a gente pode falar que são os nossos talentos, né? Como a inteligência, aquisição de conhecimentos, né? E uma infinidade de virtudes em que precisamos trabalhar, em que nos ajudam, né, a promover então essa riqueza, o progresso para nós mesmos e para os que nos cercam. O desenvolvimento então dessas qualidades morais, isso sim, né, representa, meus irmãos, a nossa verdadeira propriedade. Quando chegarmos então ao mundo espiritual, meus irmãos, também ninguém vai nos perguntar, né, qual a nossa posição que ocupávamos, né? Que nome ilustre usávamos, quais eram as nossas posses, o que nós tínhamos, as casas, carros, não. Nós vamos ser perguntados o que nós trazemos em virtudes, em trabalho, no bem, em qualidades que nós trazemos dentro dos nossos corações. Porque, meus irmãos, são essas as verdadeiras riquezas, aquelas quais Jesus estava nos falando a possuir, aquelas que Jesus fala que a ferrugem não corrói e ninguém nos rouba. Essa é a verdadeira propriedade, tá? Então, vamos lembrar que todos somos ricos em alguma coisa, né? E que usando esses talentos que a vida nos confiou, em que Deus, né, nos proporcionou, então nessa tarefa vamos ser felizes, né? E trazer felicidade àqueles que nos estão junto de nós, né? Essa é a verdadeira riqueza que nós levamos daqui da Terra, né? Entesourando, né, o nosso coração, e isso sim vai ser a nossa felicidade, né? O amor entre nós, os nossos irmãos, o amor ao nosso Pai maior, né? Então, para encerramento, eu trouxe uma mensagem de Meimei do livro Espírito da Verdade, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso amado Chico, e Valdo Vieira, né? Diz assim: diante do bem, não pronuncies a palavra impossível. Certamente sofres a dificuldade dos que herdaram uma luta por preço das menores aquisições. Ainda antes, lembra-te de que a virtude não reside no cofre, onde encontrarias ouro puro, a fazer-se o pão na caçarola dos infelizes. Em que lugar surpreenderias frágil cobertor, tecido de apólices para agasalhar uma criança largada ao colo da noite? Entretanto, se o amor te faz lume no pensamento, arrebatarás a imundície, a derradeira sobra da mesa, convertendo-a no caldo reconfortante para um enfermo esquecido. Recorda que a fonte da caridade tem nascedouro em ti mesmo e não descreias da possibilidade de auxiliar. Para transmitir-nos semelhante verdade, Jesus, a sós, sem fiança terrestre, usou as margens de um lago simples, ofertou a simpatia aos que lhe buscavam a convivência, confortou os enfermos da estrada, falou
do reino de Deus a alguns pescadores de vida singela. E transformou o mundo inteiro, revelando-nos assim que a caridade tem o tamanho do coração. Assim, meus irmãos, com essa mensagem de que tudo que é a nossa grande riqueza, né, está nos nossos corações, está nos nossos sentimentos. E os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. E pelos nossos pensamentos, meus irmãos, nós constituímos os nossos atos, né? E dos nossos atos, nós constituímos os nossos hábitos, né? E aí a gente vai construindo no dia a dia, né? Essas nossas riquezas que o Mestre nos disse que seriam tão importantes quando nós retornarmos aos nossos verdadeiros lares, né, ao mundo espiritual. Então, bora começar, né, como dizíamos nós todos. Vamos começar dentro dos nossos lares, nesse momento em que estamos muito mais ainda reclusos, né, mas logo Luzes do Caminho, né? Um tempo, assim como tudo se normalizar, vai abrir suas portas novamente, né? Mas nesse período em que nós estamos, sim, com as nossas provas e os nossos exercícios perante os nossos familiares, vamos aplicar as nossas riquezas, né? Perante esse lar, perante um lar de grande bênção, porque é uma grande riqueza a nossa família e o nosso lar, né? É isso que hoje está sendo de grande importância, né? Cuidar dos nossos filhos, cuidar dos nossos pais, cuidar de nós mesmos, né? E continuar sempre, meus irmãos, independente das nossas etapas, né? Das nossas idades, continuar sempre nesse aprendizado, porque não podemos esquecer, nós somos em espírito, né? E o nosso espírito não envelhece, pelo contrário, ele está sempre, né, em aprendizado, em muito aprendizado. Então, assim, feliz por estar aqui com vocês, agradeço do fundo do meu coração essa oportunidade, né? E que essas palavras de amor, né, possam florir, né, o dia a dia de cada um que aqui estiver ouvindo, né, e levar para o seu coração. Assim, agradecendo a oportunidade mais uma vez, que a espiritualidade amiga nos envolva, nos acolha, que a Mãe Maria esteja sempre junto de nós, que o nosso Mestre continue iluminando e abençoando os nossos caminhos, que nosso Pai nos envolva numa grande, imensa luz dessa grande família, né, universal. Muito obrigada e que assim seja.